Olá, querido líder da Associação Sul do Pará. É uma alegria podermos participar destes momentos de capacitação. Hoje, de forma especial, quero falar para você sobre evangelismo pessoal. Pois quando olhamos ao nosso redor, percebemos a necessidade de estarmos preparados para apresentar a mensagem da breve volta de Jesus. Como adventistas do sétimo dia, entendemos que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, com o propósito de anunciarmos as virtudes do amor de Deus. Você e eu já sabemos que Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho." Mas muitos têm perguntado: como farei para pregar? Que estratégia devo usar? Hoje quero ressaltar que uma das maneiras mais simples e eficazes é trabalhar o evangelismo pessoal. Quando estudamos as Escrituras, percebemos que Jesus se aproximava das pessoas, granjeava-lhes a confiança, conhecia e supria suas necessidades e só depois dizia: "Vem e segue-me." Mas talvez você ainda diga: "Pastor, o que então é o evangelismo pessoal?" Quero que você entenda que existem várias definições sobre evangelismo pessoal. Porém, quero apresentar-lhes duas das que mais gosto. A primeira definição é: evangelismo pessoal é a arte de alcançar o coração. A segunda definição é: o evangelismo pessoal é o esforço individual que uma pessoa faz para levar a outra para Cristo Jesus. Diante disso, podemos concluir que evangelismo pessoal é quando eu e você nos esforçamos para alcançar o coração de outra pessoa e para trazê-la para mais perto de Cristo Jesus. Mas talvez você ainda diga: "Pastor, e qual é a importância de continuar trabalhando com evangelismo pessoal?" Eu acredito que quando você observa de forma mais atenta a vida dos que estão ao seu redor, você já deve ter percebido que, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, as pessoas vivem como ovelhas sem pastor, sofrem como doente que precisa de um médico. Querido, eu e você temos o remédio para as feridas desses doentes. Eu e você podemos conduzi-los para o aprisco do Senhor. Hoje, poder falar do amor de Jesus é um privilégio tremendo, que de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, os anjos se alegrariam em realizar esse trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Hoje, muitas pessoas estão como o paralítico de Betesda, aguardando para serem curados. Outros, à semelhança do etíope, até possuem e estudam as Escrituras, mas não as compreendem plenamente. Deus deseja usar-nos como instrumentos poderosos na pregação do Evangelho e no resgate daqueles que ainda vivem nas trevas. Quando penso na grandeza desse trabalho, meu coração se enche de alegria. Veja o que Deus disse através de Ellen White. Ele falou o seguinte: pelo labor pessoal, o cristão deve alcançar aqueles que estão ao seu redor, deve familiarizar-se com eles. Apenas pregar para eles não fará o trabalho que precisa ser feito. Os anjos do céu irão te acompanhar aos lugares que você visitar. Esse trabalho não pode ser feito por nenhum substituto. Dinheiro emprestado ou doado não fará a tarefa que Deus colocou em suas mãos. Sermões não os alcançarão. É visitando ao povo, conversando com ele, orando com ele, simpatizando com ele, que se ganharão os corações. Este é o trabalho missionário mais elevado que você poderá fazer. Amigo, Deus deseja que sua palavra de graça seja trazida ao coração de cada pessoa. Isto deverá ser feito através do trabalho pessoal. Este era o método de Cristo. Seu trabalho era feito através de entrevistas individuais. Ele tinha grande consideração pela audiência de uma só pessoa. Através do trabalho pessoal, a mensagem de Jesus, mais de uma vez, foi estendida a milhares. Sei que ao estudar a Bíblia, você se identifica com muitas das histórias ali encontradas e admira muitos desses personagens. Sou apaixonado pela história de André. Ele é um dos meus discípulos favoritos. A Bíblia não diz muito acerca de André. Talvez você possa contar com os dedos de uma mão o número de vezes que André aparece na Bíblia, mas o que a Bíblia nos diz acerca desse homem é suficiente para aprendermos como funciona efetivamente o evangelismo pessoal.
O ministério de André se caracteriza pelo desejo ardente de trazer pessoas a Jesus. André trazia indivíduos até o Senhor. Cada vez que o nome dele aparece no Novo Testamento, ele está introduzindo uma pessoa a Jesus. Seu primeiro trabalho, depois de conhecer a Jesus, foi trazer seu irmão Simão. Não foi André quem pregou o sermão que converteu os primeiros 3.000 cristãos. Foi Simão. Mas você não pode esquecer que sem André nós não teríamos um Simão. Na alimentação dos 5.000, foi André quem introduziu o menino a Jesus. O que seria de nossa igreja se nós tivéssemos pessoas com a mentalidade de André? Você já parou para pensar sobre isso? Pessoas que estão mais preocupadas em introduzir seus amigos, seus familiares até Jesus. Muitos cristãos acreditam que pelo fato de não poderem falar a grupos grandes ou por não ter o dom na liderança, a sua tarefa não é evangelizar. Há poucos que, como André, compreendem o valor de fazer amigos e levá-los a Cristo. Você já deve ter ouvido falar de Dwight Moody. Moody foi levado a Cristo por uma pessoa que poucos têm ouvido falar. Foi Edward Kimball quem procurou sem cessar a Moody numa sapataria e o conduziu para o quarto de estoque, onde o conduziu até a pessoa de Jesus. Moody se tornou um grande pregador e suas mensagens tocaram o coração de milhares. Kimball não se tornou conhecido, mas seu trabalho produziu muitos frutos. As pregações de Pedro converteram milhares. Seus escritos têm sido alimento para tantos outros milhões através da história, mas poucos compreendem que tudo começou com um contato pessoal. Foi quando André se aproximou de Pedro e disse: "Vem, vamos juntos conhecer o Messias." Graças a Deus pelos Andrés de hoje. Discípulos cujos nomes nunca aparecem nos relatórios dos conselhos ministeriais, mas cujos atos ficam certamente registrados nos livros do céu. É por causa deles que a obra avança, é por causa do trabalho deles que a igreja continua crescendo. Dentre todos os evangelistas, Cristo foi o maior evangelista pessoal. Grandes conversões surgiram das conversas com uma pessoa. Você deve lembrar-se, por exemplo, da Samaritana, Nicodemos, Maria Madalena e tantos outros. E qual foi o método de Cristo? Jesus nunca usou o mesmo método para diferentes pessoas. Para Jesus, a importância descansava na conversão do coração, pois uma alma verdadeiramente convertida conduz outras para perto de Cristo. Jesus via em cada pessoa alguém a quem devia ser feito o convite para seu reino. Ele aproximava-se ao coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Jesus procurava o povo nas ruas, nas praças públicas, nas casas, nos barcos, nas sinagogas, às margens dos lagos, nas festas. Ele manifestava interesse em seus negócios seculares. Queridos, como já sabemos, unicamente o método de Cristo trará o verdadeiro êxito. Mas há uma coisa que Jesus sempre fazia, e isso me chama muito a atenção. Jesus ia em busca das pessoas. Nós nunca devemos esperar que as pessoas venham até nós. Precisamos procurá-las onde elas estiverem. Em seus contatos, Jesus demonstrava genuíno interesse, difundia alegria, seu coração transbordava de amor, bondade e graça. Sempre falou com o tato e a sabedoria necessários para ganhar os corações. Jesus derrubava a oposição e o preconceito, não com argumentação, mas com a sua própria vida. Querido líder, a sua doutrina e crenças podem até ser refutadas, mas a sua vida santificada não tem refutação. A sua mensagem não pode ser como o granizo que destrói, mas como a chuva fina que refrigera em tempo de seca. Talvez a essa altura você esteja se perguntando: pastor, qual era o método de Jesus? Tentarei a partir de agora sintetizar para você. Para que você entenda, Jesus sempre encontrava um ponto de acordo. Ele nunca ia mais depressa do que os seus ouvintes. Não desdobrava as suas verdades todas de uma só vez. Ele as expunha com simplicidade, ilustrava os seus ensinos com parábolas.
partia daquilo que era conhecido para o desconhecido, prendia as pessoas mais pelo amor do que através de argumentos. Jesus evitava os debates e quando tinha que repreender alguém, sempre o fazia com lágrimas em seus olhos. Já que você já sabe que fomos chamados para trabalhar de forma pessoal, quero apresentar-lhe as características que são imprescindíveis para um grande evangelista. Todo verdadeiro evangelista tem que experimentar a verdadeira conversão. Quando consideramos o método de Cristo para testemunhar, podemos perceber que testemunhar vai além de ideias, programas e até de estratégias. O evangelismo pessoal requer um íntimo relacionamento com Jesus. O nosso coração se entrelaça com o dele, nossa mente com a sua, nossos atos com os seus. Em 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2, Jesus diz que quando estamos conectados com Ele, Ele vem a ser a nossa motivação, nosso estudo, nosso credo, nossa estratégia. Passa a ser o dínamo que nos motiva cotidianamente. O amor para com as almas pelas quais Cristo morreu significa ter a vida crucificada ao lado de Jesus. Aquele que é filho de Deus deve se considerar um elo na grande corrente arrojada para salvar o mundo. É um com Cristo no plano de misericórdia e sai com Ele a procurar as almas que ainda estão perdidas. A abnegação, a simpatia e o amor manifestados na vida de Cristo hão de aparecer na vida daquele que trabalha para Deus. Você que é evangelista pessoal deve ter uma vida inteiramente consagrada a Deus. Quando fala de consagração, Paulo diz que eu e você somos o perfume, o cheiro de Cristo. Nós espalhamos a sua fragrância. Para espalhar o cheiro de Cristo, devemos andar com Ele. Você não pode possuir a fragrância de Cristo se não andar com Ele. Apenas apresentará frias doutrinas que farão de você mais um fariseu. Em João capítulo 15, versículo 27, a Bíblia nos diz assim: e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo. Quando somos chamados para seguir a Jesus, o Senhor nos chama a unir-nos a Ele de forma exclusiva. No livro Caminho a Cristo, na página 48, Deus diz o seguinte: consagra-te a Deus cada manhã, faça disto o teu primeiro trabalho. Queridos, ter uma vida consagrada a Deus significa colocar-se no altar do Senhor diariamente. É cortar todos os laços com o mundo para ter um completo serviço para Deus. É submeter-se à direção diária do Espírito Santo. É entregar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Você não pode esquecer-se que o verdadeiro evangelista tem que ser apaixonado pelas almas. O êxito de todo evangelismo reside na efetividade dos evangelistas pessoais. Você já sabe que 90% ou mais das pessoas que são batizadas tiveram algum contato pessoal com um leigo ou com um membro da equipe de evangelistas. O evangelismo pessoal é então o trabalho de cada crente, já que todo filho de Deus nasce no reino com um missionário. E quando a igreja se apaixona pelas almas, poderá dizer como João Knox, que disse o seguinte: dá-me, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu perecerei. O verdadeiro discípulo é aquele que, sacrificando o descanso, a recreação, às vezes até o alimento para buscar uma alma em necessidade, faz o que o grande mestre mandou. O verdadeiro evangelista pessoal confia plenamente em Deus, pois ele sabe que a obra é do Senhor. As palavras que ele profere não são suas, são palavras que provêm do Altíssimo. Toda decisão que as almas tomarem foram decisões que o Espírito Santo fez no coração e não a sua astúcia ou a sua própria capacidade. Eu louvo a Deus porque você tem sido um líder comprometido, que tem se esforçado ao máximo para cumprir a ordem de Jesus. Mas sei que algumas vezes você já olhou para a sua congregação e algumas perguntas foram inevitáveis. Talvez você já tenha se perguntado, por que poucos fazem muito e muitos fazem pouco? O que devo fazer para mobilizar a igreja para o cumprimento da missão? Querido, você trabalha porque você é apaixonado por Cristo e pela missão que Ele colocou em suas mãos.
Nossos liderados só estarão completamente comprometidos se forem contagiados com essa paixão que inunda o meu e o seu coração. Como líderes, devemos acompanhá-los para que entendam que Deus espera um serviço pessoal de cada um daqueles aos quais foi confiado o conhecimento da verdade para esse tempo. Nem todos podem sair como missionários para países estrangeiros, mas todos precisam entender que podem ser missionários em seu próprio ambiente, entre seus familiares, na vizinhança, com os colegas de trabalho, na escola. Cada membro deve entender e decidir ser um instrumento nas mãos de Deus, ter a experiência da conversão, sentir o amor e a gratidão para com Cristo por sua salvação. Cada membro tem que decidir entregar completamente a sua vida nas mãos do Senhor. Deve sentir o fervoroso desejo de comunicar aos outros o amor de Cristo Jesus. Deve agradecer a Deus pelo privilégio de ser um ganhador de almas. Como líder, você precisará treinar cada membro da sua equipe missionária, formular um plano de ação usando o método de Cristo, obter uma lista de interessados aí na sua igreja. Você deve estar disposto a pagar o preço que Cristo pagou no sacrifício pessoal. Deve trabalhar arduamente, manter sempre na memória que somos instrumentos do Espírito Santo. Agora, depois de trabalhar todos esses aspectos com a igreja, chegou a hora da prática. O ideal é que você reúna toda a sua igreja e, depois de formar as duplas missionárias, mostre o passo a passo do estudo bíblico. Cada evangelista deve compreender o que fazer durante a visita e como apresentar a mensagem de forma simples e atraente. A mensagem não pode ser apresentada de qualquer forma. O estudo bíblico é composto de 4 partes. A primeira é a introdução, a segunda, o corpo, a terceira, o apelo e a quarta e última, a conclusão. Quero começar mostrando para você como apresentar a introdução. A introdução do estudo bíblico deve levar em média 5 minutos. O ideal é que você não exceda esse período para que não se desvie do tema central. É nesse instante em que você dá a sua saudação, que você se apresenta para as pessoas que estarão estudando com você. Você deve ser breve e sincero, pois o propósito desse momento é romper a barreira de gelo ou preconceito das primeiras visitas. Pergunte pela família, aprenda o nome de cada membro, seja jovial, mas não corra o risco de ser trivial. Não faça que lhe percam respeito e admiração, pois isso pode levá-los à não decisão. Não demonstre tanta pressa para chegar ao corpo do estudo. Faça a transição de forma natural. Faça uma breve oração antes de abrir a Bíblia. Peça a presença de Deus durante o estudo. Depois que você fez toda essa apresentação, se familiarizou, quebrou o gelo, chegou o momento agora de entrar no corpo do estudo bíblico. Esse é o momento em que você apresentará a palavra de Deus para os seus ouvintes. Esse período deverá levar em média 20 minutos. Se o ambiente for favorável, você pode se estender um pouco mais. O ideal é que você distribua os textos bíblicos antes de ler as perguntas, quando for uma família grande ou estiver estudando com várias pessoas. Leia a pergunta de forma clara e peça a leitura do texto que responda à pergunta. Permita que eles tenham a oportunidade de responder primeiro. Não desvie do tema. Desviar do tema corre o risco de perder a sequência lógica que conduz à decisão. Se forem feitas perguntas relacionadas com o tema apresentado, responda-as e continue. Se a pergunta não estiver relacionada com o tema, com muita cortesia responda. Sua pergunta é muito interessante, mas um dos nossos próximos estudos contém essa mesma pergunta e eu gostaria de poder respondê-la de forma bem detalhada e dentro do contexto correto. Você acha que pode esperar? Cuidado com as perguntas capciosas. Sempre responda com uma outra pergunta. Olhe para a pessoa e diga o que o senhor acha, o que a senhora acha. Depois que ela apresentar o seu ponto de vista, dê então a sua resposta. Não entre em debates. Não sinta vergonha em dizer, não sei a resposta a essa pergunta agora, mas prometo que vou pesquisá-la e no próximo estudo trarei a resposta para você.
Sobretudo, seja sensível e flexível. Use seu tato, não demonstre desespero, não cause ansiedade ou vergonha para seus anfitriões. Nunca critique, nem fira ninguém com a verdade. Não se esqueça, a Bíblia não é o martelo nem a faca que muitos cristãos fazem questão de usar para ferir muitas pessoas. A Bíblia é um bálsamo sarador. Não enfatize textos bíblicos que comprovem os erros doutrinários de uma outra igreja, muito menos a igreja a qual seu interessado pertence. Se eles criticarem as doutrinas de uma outra denominação religiosa, não entre na conversa. Escute apenas, pois existe o risco de desanimar alguém. Use a Bíblia apenas para responder perguntas e não para sermonizar ou atacar as pessoas. Não seja ostentoso nas suas explicações ou respostas às perguntas. Lembre que você está apenas apresentando a luz salvadora de Jesus. Seja simples nas ilustrações que abram janelas por onde Cristo possa ser visto mais claramente. Mantenha o estudo em estilo conversacional para manter o nível de interesse e abranger todos os presentes. As ilustrações servem para abrir janelas. Use histórias da vida real, mas principalmente bíblicas, como parábolas, usando o método de Cristo. Lembre-se que Jesus ilustrava suas lições com objetos práticos da vida diária. Você deve recordar-se que Jesus falou dos lírios, das ovelhas, das sementes e usava coisas que os seus ouvintes estavam acostumados porque lidavam com elas no dia a dia. As ilustrações usadas por Jesus reafirmavam a verdade no coração dos ouvintes. Elas serviam para conquistar a atenção e manter o interesse das pessoas. As ilustrações eram tão simples que mesmo as crianças podiam compreender as suas mensagens. Chegamos agora ao apelo. Você sabe que cada estudo bíblico tem como propósito principal levar as pessoas a uma decisão. Pode ser obedecer, imitar e seguir a Cristo em uma área específica do estudo bíblico. O apelo deverá ser preparado individualmente por cada evangelista pessoal. Os seguintes elementos deverão ser considerados. O apelo tem que ser simples. Você deve formulá-lo com palavras compreensíveis. O apelo tem que ser direto. Você não pode ter medo de receber um ainda não estou pronto para assinar uma decisão. Você deve fazer o apelo como se fosse a última vez que estivesse se encontrando com aquela pessoa. O seu apelo deve ser pertinente. Ele deve girar em torno do tema que foi apresentado naquele dia. O apelo tem que ser trabalhado com oração. Durante todo o estudo bíblico, mantenha uma oração no seu coração. Mas no momento exato do apelo, você tem que estar orando, pedindo ao Senhor que alcance o coração daquela pessoa. O apelo é um momento agradável, pois uma decisão nunca será imposta ou forçada. Por isso, você tem que ser o mais natural possível. Seja persuasivo, fique do lado positivo. Fale dos benefícios espirituais recebidos quando se faz uma decisão pela verdade. Agora, querido amigo, seja paciente, pois nem todos os apelos terão respostas positivas. Eis aí onde entra a oração, a perseverança e a paciência. Embora você estude uma vez por semana com aquelas pessoas, ore por elas todos os dias. Por último, nós temos a conclusão. A conclusão é um instante rápido, você deverá levar no máximo 5 minutos. Tão logo como se fez o apelo e uma decisão foi tomada, comece a encerrar o estudo bíblico. Faça um breve comentário do estudo, usando, se for possível, uma ilustração. Lembre-lhes que você ia usar a Bíblia para responder aquela questão lançada no estudo passado e que o objetivo foi alcançado. Faça uma breve oração e desperte a expectativa para o próximo estudo bíblico. Você pode perguntar, por exemplo, vocês gostaram desse estudo bíblico de hoje? O estudo da próxima semana virá ainda mais interessante. Faça uma breve oração e desperte uma expectativa para o próximo estudo bíblico. Você pode perguntar, por exemplo, vocês gostaram deste estudo bíblico de hoje? O estudo da próxima semana virá ainda mais interessante. Estudaremos sobre a prisão do diabo. Esse tema é a chave para compreendermos o princípio do fim de todo sofrimento, toda dor e também da morte.
Despeça-se cordialmente, lhes lembrando da próxima visita. Querido, eu tenho certeza que o Senhor usará poderosamente a sua vida e seus liderados serão influenciados pelo poder do Espírito Santo e por seu testemunho impactante, para que desta maneira tenhamos uma igreja missional e apressemos a volta de Cristo Jesus. Um grande abraço e que o Senhor continue te abençoando, é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus.